Olá pessoal, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Ellison. E eu sou a evangelista Jéssica. Gente, hoje nós estamos trazendo um tema, fora do contexto que a gente tem trazido ultimamente, para quebrar também, um pouquinho. E foi uma sugestão, de uma amiga nossa que nós amamos muito, a Carolzinha. Ela botou lá como sugestão. Ficamos um pouquinho ausentes por motivo de saúde, tá? Mas agora a gente vai voltar com tudo, nós prometemos. E o tema é: o que é um casamento segundo a Bíblia? E aí, o que é um casamento segundo a Bíblia, Isso aí. Nós vamos tratar, claro, que é um assunto muito extenso, então nós vamos resumir. Pegamos alguns pontos que a gente achou mais importante, valeu? Então vamos lá, vamos começar? O que é um casamento segundo a Bíblia? E para começar, nós vamos estar falando sobre a obrigação dos cônjuges. Qual é a obrigação, O que um tem obrigação, com o outro? E para a gente iniciar, nós vamos estar lendo Efésios, capítulo 5, o versículo 22 ao 25. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a vossos maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então nós vemos aqui, não fala de serviço, Você lê o texto, você não vê serviço. Quando fala assim, obrigação, o quê? Tem que servir meu marido? Não, ele não está falando isso. Resumidamente, ele fala sobre o amor e a sujeição. Então, quando você ama o seu marido, tudo que você fizer para ele vai ter um amor envolvido. Você vai ter prazer em fazer para o teu marido e o seu marido vai ter prazer em fazer por você. Aqui fala no versículo 22, vós mulheres sujeitáveis aos vossos maridos, assim como o Senhor. É muito sério. Assim como nós temos uma devoção a nosso Deus, assim como nós fazemos a obra do Senhor com amor, com zelo, é assim que nós mulheres temos que tratar os nossos maridos e o nosso casamento, com zelo, com amor, fazendo aquilo ali com temor, com o nosso melhor. Quando você vai para a casa do Senhor, você vai e dá qualquer coisa para Deus? Porque não é Deus. Não posso dar qualquer coisa para Deus. E aqui ele fala, assim como é para o Senhor, você tem que fazer para o seu marido. E lá no versículo 25 fala, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Olha que sério. Como é que Cristo amou a igreja? Dando a própria vida. Ou seja, o marido, ele vai cuidar, ele vai zelar pela mulher, pela esposa, porque aqui estamos falando de marido e mulher, nós estamos falando de família em si, Tem muitos casais que ainda não têm filhos, marido e mulher. Então ele vai amar, vai zelar, ele vai fazer tudo por ela, ele vai proteger ela, sendo nós mais frágeis até, E se necessário for, ele ainda vai dar a vida dele. Então essa é a primeira obrigação. Não é serviço, não é servir o marido a comida para o marido. Isso aí, tudo vai ser particular de cada casal. Cada casal tem uma maneira de tratar a sua esposa. O importante é o amor. Sim, e é claro que se tem amor, você tem prazer em servir. Quando uma mulher ela tem amor pelo seu marido, ela não vai hesitar em servir ao seu marido. Mas como ela falou, cada família tem o seu modo de viver, tem a sua maneira de se tratar. Por exemplo, vou falar um pouquinho da gente aqui. Nós estamos casados já juntos há quase 7 anos. E assim, eu como homem, eu sei fazer tudo. Eu aprendi, fui criado num lar onde eu aprendi a fazer tudo. Eu sei fazer uma comida, eu sei limpar uma casa, sei lavar uma roupa, passo também, Mas enfim, eu sei fazer tudo. Então, ela vai lá, faz a comida. Eu mesmo me sirvo, eu vou lá, coloco meu almoço, coloco minha janta, muitas vezes coloco meu café, muitas vezes ela me serve, põe um café da manhã para mim, ou eu faço isso, sirvo ela. Então assim, há uma reciprocidade
né, de tarefas, há uma divisão de tarefas. E a mulher estar sujeita ao marido não significa que ela tem que assumir todas as suas responsabilidades de tarefa. E o marido é seu general, faz isso, faz aquilo outro. Não, o marido ele não é patrão da mulher. Ele é marido. Tá entendendo? Ele é marido. Então as obrigações que a mulher tem para com o marido também tem para com a mulher. Tá entendendo? Então, as questões do lar, o marido ele também pode fazer. Ele também tem a sua obrigação de cuidar do lar, até porque a mulher não mora sozinha dentro da casa. O marido mora junto. Então as obrigações elas são mútuas. Principalmente, né, que a gente não vai abordar isso hoje, que a gente não está falando propriamente de família, estamos falando de casamento. Quando vem os filhos, aí que as tarefas têm que se dividir mesmo. Porque o fardo fica pesado se um só cuidar. Então existe uma responsabilidade dentro do casamento para que a gente possa viver de forma harmoniosa. Para que o casamento ele venha dar certo, para que a relação dentro do lar venha dar certo. E uma das coisas também muito importante, né, que foge até um pouquinho desse contexto do que nós estamos falando, é nós termos Deus como centro do nosso relacionamento. Tá entendendo? É uma das obrigações que nós temos que colocar sim como obrigação. É ter Deus como centro do nosso relacionamento. Sabe por quê? Se o Senhor não estiver dentro da nossa casa, edificando o nosso relacionamento, trazendo a paz que só o Espírito Santo de Deus pode trazer para dentro de um lar, gente, vai dar tudo errado, não tem como dar certo. Principalmente falando de um relacionamento cristão, de casamento cristão. Nós estamos falando de casamento cristão. Deus ele tem que ser a base, ele tem que ser o pilar. Às vezes você vai ver a sua esposa mais fraca, mais desanimada, e quem vai ter que dar esse ânimo para ela é você. Quem vai ter que chamar para orar, para jejuar, dar uma mensagem de esperança é você. E inclusive eu já quero aproveitar esse gancho para entrar no segundo ponto, que é o seguinte, ó, quando um dos cônjuges não é cristão. Isso acontece muito, gente, nas famílias. A mulher está na igreja, está buscando, e o marido não quer saber de Jesus. Ou o inverso, o marido está na igreja, está buscando, e a mulher não quer saber de Jesus. E isso você encontra aqui, ó, em 1 Pedro, capítulo 3, fica lá no finalzinho da Bíblia, no verso 1 e no verso 2, que Pedro ele escreve cartas doutrinárias, né, para os seus discípulos, e ele vai abordar isso. Ele vai falar de quando a mulher ela é cristã e como que ela vai fazer para poder ganhar o seu marido para Jesus. Por que Pedro ele enfatiza a mulher? Porque se a gente olhar para toda a história da igreja até os dias de hoje, e você pode perceber isso, tá assim de forma muito perceptível até os dias de hoje, a mulher ela vai mais para a igreja. A mulher ela se fideliza mais à igreja. Você pode ver que muitas mulheres estão dentro da igreja e o marido está aqui fora, está bebendo, não quer saber de Jesus, ou então até já foi da igreja, mas saiu e o marido, o homem, ele tem esse instinto de ser mais duro, esse instinto de ter o coração um pouco mais fechado. A mulher é mais sensível, sim, e ela consegue se fidelizar à igreja e a Jesus de forma muitas vezes mais fáceis, né, do que o próprio marido. Por isso que Pedro ele vai falar da mulher, mas existe o inverso também. O homem está na igreja, vive uma vida correta dentro da igreja, né? E a mulher não quer saber de Jesus. E como que nós vamos fazer para poder ganhar essa pessoa que está com a gente, o nosso marido ou a nossa esposa? Abrir aqui, através do exemplo. Lê aí para a gente poder entender. Semelhantemente, vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos, mais uma vez falando sobre sujeição, sim, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. O que é o porte? Tá vendo? Não tá falando para você ficar pregando, abrindo Bíblia, enchendo o saco do teu marido. Até porque muitas vezes ele já até conhece a palavra. Ele não quer ouvir. Sabe como que você vai ganhar? Pelo teu testemunho de vida. O exemplo. Você sendo exemplo como cristão. A gente sempre cita muito o texto que Jesus fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que é ser o sal da terra? O que é ser a luz do mundo? Mas não é, quando fala do mundo, engloba tudo, gente. Inclusive dentro do nosso lar. Nós temos que ser o exemplo, porque no exemplo a gente ganha. No exemplo você vai ganhar um filho, no exemplo você vai ganhar até um parente que não mora dentro do mesmo lar que você vai ganhar. E principalmente os da sua família. Porque você é o exemplo. Tá entendendo? Então isso é muito importante, gente. Então, esposa, se você tem um marido, né? Vamos falar muito para mulheres, porque como tu falou, a maioria, né, dos casos é a mulher
cristã e o homem não. Se você tem um marido que ainda não aceitou Jesus, ainda não está com você na caminhada, eu sei que é triste, né? Você ter que ir para a igreja sozinha, você quer o seu marido com você, mas não é brigando, não é perturbando, não é insistindo. Claro, você vai fazer o convite, mas não é assim. Seja uma mulher sábia, aquela que vai edificar o lar. Aquela mulher... E quando eu penso assim, quando falo assim, o exemplo, a primeira coisa que vem na minha mente, sabe o que é? Mansidão. Uma mulher mansa, sábia, que tá ali sempre aconselhando o marido, sempre expondo a ele a vontade de Deus, mesmo que não abra a Bíblia. Às vezes ela não vai precisar abrir a Bíblia. Perdão. Mas ela vai estar ali dentro da palavra do Senhor, conduzindo a vida do marido, dando os conselhos para ele. E isso é o que vai chamar a atenção dele. É isso aí. Então a gente botou aqui, né, topicamos aqui algumas coisas que é de suma importância também dentro do casamento, né? E uma das coisas que a gente topicou é que seja uma só carne. Quer comentar sobre que seja uma só carne? Vou deixar você comentar. O que é ser uma só carne, né? Acho que a própria palavra já está dizendo. Ser um. Não tem mais esse negócio, você é o Ellison e eu sou a Jéssica. Agora a gente é conhecido assim. Eu sou a Jéssica do Ellison, ele é o Ellison da Jéssica. Quando pensar em mim, vai lembrar do Ellison. Quando pensar no Ellison, vai lembrar de mim. Isso aí, tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu. Por exemplo, eu trabalho fora, o meu salário, o meu pagamento é nosso, porque o que eu ganho no meu trabalho é para poder pagar as nossas dívidas, é para poder fazer uma compra para dentro do nosso lar. Então tudo é nosso. Até o ministério que nós exercemos, que somos evangelistas, é nosso. A gente precisa completar um outro. Um traz um conhecimento daqui, outro traz um conhecimento dali. Um anima o outro para poder buscar a Deus e trabalharmos nessa sincronia. Às vezes você vai ver um falando de Jesus e você vai lembrar do outro. Porque é uma só carne. Você olha para um, você vai ver o outro. Às vezes até uma gíria, né? Você vai ver que um tem e o outro tem também. Por quê? É uma só carne, gente. Você tem que olhar para o seu marido, aliás, as pessoas têm que olhar para o seu marido e ver no seu marido você, e vice-versa, uma só carne. Que haja confiança. Gente, isso é de suma importância. Né? É claro que o oposto, quem está do lado oposto, ele tem que passar confiança também. Esse negócio de senha no celular, a minha mulher não pode mexer no meu celular, o meu marido não pode mexer no meu celular. Gente, isso é coisa de gente que tá devendo. Tá devendo, tá de gente que tá infiel em alguma coisa. Entendeu? Se é uma só carne, não. se tem que ter confiança, não tem que ter esse negócio de a minha mulher não pode ver as conversas que estão no meu celular, não pode entrar nas minhas redes sociais, não pode ter minha senha de banco. Não, gente, não pode existir isso. Outro ponto é a fidelidade, já acabei englobando aí, né? Já acabei englobando. Temos que ser fiéis uns aos outros em todos os aspectos, entendeu? E outro ponto, que haja empatia. Comenta aí a empatia. A empatia é você saber se colocar no lugar do outro, que às vezes dentro do casamento há insatisfação, e quando o cônjuge vem conversar com você sobre aquilo que ele não está feliz, e você não dá importância. Mas como é que você vai dar importância? É só você se colocar no lugar dele e tentar entender como que aquilo realmente está afetando, né, a vida dessa pessoa, como que aquilo está deixando ela infeliz. É só você se colocar no lugar do outro. Que haja apoio e incentivo. Casamento que não tem apoio, se o teu marido, se a tua esposa não tiver apoio dentro de casa, onde que ele vai ter? Dentro de casa é o primeiro lugar. Nós temos que apoiar os sonhos um dos outros, os planos um dos outros, que às vezes é como falamos, né? Uma só carne. Mas às vezes ele tem um plano profissional para a vida dele e eu tenho o meu plano profissional. Então nós vamos estar apoiando um ao outro. Ó, vai lá, faz sim, faz essa faculdade, faz esse curso que vai dar tudo certo, encara, e vice-versa, né? Cada um dentro dos seus sonhos, né? E que estejam dentro do mesmo propósito. Isso acho que é um dos principais também. Não tem como nós vivemos uma vida só e cada um querer uma coisa diferente. Não tem como. O propósito tem que ser o mesmo. Ainda que sonhos pessoais sejam diferentes, mas cada um... O que eles vão estar fazendo? Buscando sonhos pessoais diferentes para o bem da família.
Não, eu tô buscando isso aqui pro bem da nossa família, pra gente conseguir comprar uma casa melhor, um carro melhor, dar um bom estudo pros nossos filhos, né? Para o nosso ministério fluir melhor. Então, temos que estar junto no mesmo propósito, principalmente no propósito de Deus, né? No propósito Sim, que Ele justamente. declarou. Outro ponto também, gente, a gente montou um estudo aqui, mas acaba que a gente tem que também, né, abordar algumas outras coisas também. Outro ponto também que eu acho interessante a gente comentar, gente, são pessoas que vão trabalhar na obra de Deus, se dedicam muito às coisas de Deus, de dentro da igreja eu digo assim, né, dentro da igreja e tudo relacionado à obra de Deus, e esquecem de cuidar do seu casamento também, gente. Tem gente que tem um excesso de religiosidade, um excesso de necessidade de estar ali, não que seja errado, claro que tudo tem que ser debaixo de concordância, porque nós já falamos. Tem que ter equilíbrio. Uma só carne, e tem que ter equilíbrio. Gente, primeiro lugar está Deus, segundo lugar a nossa família, que é o nosso primeiro ministério, antes mesmo da gente exercer o ministério dentro da igreja. Em terceiro lugar, os afazeres da igreja, gente. Porque até mesmo porque não tem como você ir bem na obra se você tiver não tem mal como, você não é referência ministerial. Tá entendendo? Existem hoje denominações que se o seu casamento não estiver bem, denominações sérias, você não pode nem exercer ministério dentro da igreja. Sabe por quê? Eles entendem que para uma pessoa exercer uma liderança dentro da igreja, ela precisa estar bem com a sua família. E aqui eu abro também um comentário, e agora já falando de Bíblia, falando de um texto de Paulo, que eu costumo citar muito, quando eu estou falando de família, que ele diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, é pior do que o infiel e negou a fé. Ou seja, se você não cuida dos seus, daqueles que estão perto de você, que estão em volta de você, da sua parentela, de quem te procura quando está precisando de você. E principalmente dos da sua família, da sua esposa. Porque se você não tem filha, você é sua esposa, sua família é você e sua esposa. Se você tem filho, a sua família é sua esposa e seus filhos. Então se você não cuida, principalmente dos da sua família, você é pior do que o infiel e negou a fé. Você acha que você está trabalhando em prol da fé, mas na verdade você não está. O que você está fazendo lá dentro da igreja é sacrifício de tolo. Sabe por quê? Lá está funcionando bem, mas dentro do seu lar não está. Então, para Cristo, isso é muito importante. E não tem como você administrar uma igreja se você não administra a sua casa, seu casamento, né? Não tem como. A coisa pior que existe é você ter que subir no altar, sendo que você saiu dentro de casa e teve um pega-pra-capá lá daqueles bravos que os vizinhos ouviram, briga, xingamento, aí depois tá lá no altar. Sem lógica, né? Vamos agora pro terceiro tópico, né? A relação sexual e a importância no casamento. 1 Pedro 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, aqui é muito sério. A gente fala da relação sexual que tem que haver no casamento e que aqui fala até que se não houver um respeito, se não houver uma honra, se não houver o ato, a sua oração nem sobe. E aqui tá falando pros maridos, tá? A oração dele nem sobe. Como é sério. Ontem eu vi uma frase bem legal, bem legal, bem a ver mesmo. Homens querem uma mulher que faça sexo sempre e de vez em quando seja uma companheira. Mulher quer um homem que seja de vez em quando faça sexo e seja companheiro sempre. Cada um tá querendo uma coisa, porque no entendimento da mulher é de uma forma, no entendimento do homem é de outra. Mas tem que haver entendimento aí, tem que haver a relação sexual, tem que haver, é importante. Quando o homem e a mulher, eles têm uma vida sexual boa, saudável, eles são um casal mais unido, são um casal mais próximo, há mais harmonia e alegria dentro da casa, né? É uma coisa que traz harmonia pro lar. Então não tem essa de você estar casado e você não ter relação sexual. Na verdade, você tem um amigo, uma amiga dentro de casa, né? E a gente também tá falando assim, casos de doença, a gente vai entender, claro, óbvio, ninguém aqui é tolo, né? A mulher ficou doente, o marido ficou doente, impossibilitado, tem também a questão do pós-parto, né?
Tem também questões hormonais, que a mulher passa muito por isso, o homem menos. Mas tem também homens que sofrem com doenças também, que ficam incapacitados, tem que fazer um tratamento. Então você vai largar o seu companheiro ou sua companheira? Não. Estamos falando para casais saudáveis. Às vezes não tem nada que impeça, mas eles não têm o costume de praticar relação sexual. E você entristece o coração do Senhor. Outra coisa que eu ouvi, a mesma proporção que Deus fica triste quando um solteiro, um casal de namorado, tem relação sexual, é a mesma proporção que Deus fica triste quando um casado não tem relação sexual. Para você entender a gravidade, Deus se entristece quando ele vê um casal de namorado que não é pra fazer, ele fica triste. E quando ele vê um casal que tá casado com tudo certinho, com tudo pra ter uma vida sexual, né? E não tem, ele também fica triste. Então é importante, não se afaste, até mesmo porque isso abre brecha, né? Principalmente pro lado, não estamos sendo machista, mulheres machistas, mas principalmente pro lado dos homens. Os homens têm mais necessidade. Então você, mulher, que simplesmente se nega a estar com o seu marido, ele vai sentir necessidade, vai gritar na carne dele 1 mês, 2 meses, 3 meses, a mulher nada, ele vai procurar na rua. Ah, é certo? Não é certo, ele tem que ter fidelidade. Mas, né, a carne é fraca. Se você deixar a brecha aberta, né? Justamente. Então é de suma importância, né, que o casal ele tenha esse relacionamento, até porque é a aliança que está fechada entre o casal. Quando o casal ele tem a relação sexual, ele tá mostrando, o marido está mostrando para a mulher e a mulher para o marido que existe essa aliança, esse momento de intimidade, ele mostra para o casal que existe essa aliança entre eles dois. Gente, a gente vai até aqui, né? Já falamos muito, tinha mais assunto para poder falar, mas a gente sempre trabalha com vídeos mais curtos para que não fique fadigante para você. Mas em breve a gente vai estar abordando de novo esse assunto com mais conteúdos. A gente espera que vocês tenham gostado, né? Deixamos aqui os principais pontos, né? Que é muito importante para o relacionamento funcionar, o casamento funcionar. E já te pedimos também que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha, comenta o que você acha, né? Se você tem alguma sugestão aí de coisas a mais. Bota se aí, você né? está passando por algum problema no seu casamento e que você quer uma opinião à luz da Bíblia, quem sabe a gente não possa te ajudar também, né, nesse momento. E então, é muito legal essas sugestões, dê sugestão de vídeo pra gente, que às vezes a gente fica assim, o que as pessoas querem ouvir, né? E quando vocês dão essa sugestão, a gente vai estar atendendo aquilo que vocês realmente querem ouvir. Tá bom, gente, beijo, fica na paz, até o próximo vídeo. E não deixa de se inscrever no canal. Tchau. Fica na paz. Tchau, tchau.